país é regido por leis. A maior de todas as leis é a Constituição. Com o tempo, os países passam por mudanças e, no Brasil, as constituições acompanharam a evolução da sociedade. A atual Carta Magna é a 7ª desde a independência do país. Em 3 de maio de 1823, foi instalada a primeira Assembleia Constituinte do Brasil. O país tinha cerca de 4,5 milhões de habitantes, mas só uma minoria participava das decisões políticas. Mulheres, escravos, analfabetos e aqueles que não tinham renda suficiente eram excluídos. Os constituintes tinham uma visão muito liberal para os interesses de Dom Pedro I, que decidiu dissolver a Assembleia Constituinte após 6 meses. Em 1824, o imperador outorgou a primeira Constituição do Brasil. Destaca-se no texto a criação do poder moderador, que estava acima do executivo, do legislativo e do judiciário, e era exercido pelo próprio Dom Pedro I. As eleições eram indiretas e foi mantido o voto censitário. Só podiam votar os homens livres que tivessem renda. Com a proclamação da República, em 15 de novembro de 1889, houve necessidade de se elaborar uma Constituição adequada à nova forma de governo. É convocada uma Assembleia Constituinte, que promulga a primeira Constituição Republicana do Brasil, em fevereiro de 1891. As principais inovações são a introdução do sistema federativo de Estado e a extinção do poder moderador, que restaura a independência plena entre os 3 poderes. Foi abolido o voto censitário, mas manteve-se a proibição de voto às mulheres, aos analfabetos e aos indigentes. O Estado separou-se da Igreja. É criado o recurso do habeas corpus, que possibilita a libertação de pessoas presas por abuso de poder. Em 1930, um golpe de Estado, liderado por Getúlio Vargas, encerra a República Velha. É instituído um regime de exceção, com a promessa de convocação de nova Assembleia Constituinte. Isso ocorre somente 1 ano após a Revolução Constitucionalista de 1932, que forçou Vargas a cumprir sua promessa. Em 1934, é promulgada a Constituição que finalmente dá direito de voto às mulheres. O voto passa a ser obrigatório e secreto para todos os cidadãos maiores de 18 anos, mas os analfabetos continuam de fora. Os estados perdem poder para o governo central. É criada a Justiça Eleitoral e começa a se estruturar a Justiça do Trabalho. São asseguradas conquistas sociais, com destaque para a ampliação da Previdência Social. A Constituição de 1934 é a que teve a menor duração da nossa história. Em 1937, Getúlio Vargas dá um golpe de Estado em seu próprio governo e instala uma ditadura. O Congresso Nacional é dissolvido e é imposta a Constituição do Estado Novo. De inspiração fascista, a nova Carta Magna suspende vários direitos e garantias individuais, institui a pena de morte e suprime as liberdades políticas e de imprensa. Muitos opositores do novo regime são presos ou partem para o exílio. As eleições para presidente da República passam a ser indiretas. Fim da Segunda Guerra Mundial. Crescem as pressões pela redemocratização do Brasil. Em 1946, mais uma Assembleia Constituinte é convocada para a elaboração de uma nova Constituição para substituir a Carta de 1937. São restabelecidos os direitos e liberdades públicas e individuais. Acaba a censura prévia e é extinta a pena de morte. A nova Constituição restaura a independência e o equilíbrio entre os 3 poderes. As eleições para presidente da República voltam a ser diretas, com mandato de 5 anos. A Carta de 1946 institui o direito de greve e de livre associação sindical. É estabelecido o princípio da função social da propriedade, o que
torna possível a desapropriação de terras por interesse social. Golpe de 1964. A ditadura militar mantém o Congresso Nacional aberto, mas sem autonomia. A Constituição de 1946 é alterada por sucessivos atos institucionais. Os partidos políticos são extintos e é criado o bipartidarismo com a Arena e o MDB. A eleição para presidente da República passa a ser indireta por meio do colégio eleitoral. O Congresso Nacional é coagido pelos militares a promulgar uma nova Constituição em 1967. Sob a presidência do senador Auro de Moura Andrade, realiza-se no plenário da Câmara dos Deputados em Brasília o ato solene da promulgação da nova Constituição Federal. Em dezembro de 1968, o AI-5 concede ao regime poderes praticamente absolutos, a ponto de desfigurar a Constituição que os próprios militares haviam imposto ao país. O Congresso Nacional foi fechado quase um ano. O habeas corpus é suspenso para os chamados crimes políticos. A liberdade de reunião é limitada e impõe-se a censura aos meios de comunicação. O poder é devolvido aos civis em 1985, após 21 anos de ditadura militar e grande pressão popular pela redemocratização do país. Em 1986, é eleito o primeiro Congresso Nacional pós-ditadura, que também desempenha o papel de Assembleia Constituinte. A Constituição Cidadã é promulgada no dia 5 de outubro de 1988 e permanece em vigor até hoje. Que a Constituição Cidadã seja cidadã. A Constituição vai ampliar o horizonte da cidadania do país. Ela promove profundas alterações econômicas, políticas e sociais no país. A saúde, a educação e o meio ambiente são definidos como direito de todos e dever do Estado. Novos direitos trabalhistas são reconhecidos, como a redução da jornada semanal de trabalho de 48 para 44 horas, o seguro-desemprego e as férias remuneradas acrescidas de 1/3 do salário. O direito de voto é estendido aos analfabetos e aos jovens de 16 a 17 anos. São estabelecidas as eleições majoritárias em 2 turnos. A Constituição de 1988 inova com a introdução de uma série de benefícios sociais, como a extensão da licença maternidade e a criação da licença paternidade. Os direitos e garantias fundamentais se destacam no texto, o que a coloca entre as constituições mais modernas e democráticas do mundo. Olha, esse videozinho curto, então, ele ilustra bem essa evolução constitucional, porque a gente passou, né, de 1824 até 1988, e as várias constituições que nós tivemos. Diferentemente, por exemplo, dos Estados Unidos, que tem uma Constituição de 1789, salvo engano, ou 1787, salvo engano, 1789. E até hoje, 2021, a Constituição deles de 1789 está em vigor. Né? Nós tivemos esse período 7 ou 8 constituições, vamos explorar essa definição daqui a pouco, mas, né, que sempre passamos por governos democráticos, ditatoriais, e estamos com a Constituição em vigor desde 88. Então, olha, vamos analisar aqui uma por uma, e depois a gente faz esse apanhado geral de todas elas. Isso. Eu falei com vocês que esse link do slide, ele reporta ao site do Planalto, que ele tem todas as constituições
que foram revogadas. Aqui, nós falamos na aula passada, né, da Constituição Política do Império do Brasil, de 25 de março de 1824. Exploramos aqui as principais características dela e vimos, né, paramos aqui, na Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil. Olha que coisa bonita. De 24 de fevereiro de 1891. Tem um detalhe importante aqui, que dia 15 de novembro é feriado nacional, e é feriado nacional porque é o dia da proclamação da República. A República foi proclamada no dia 15 de novembro de 1889. E aí, após a proclamação da República, a Constituição que estava em vigor, que era de 1824, prescrevia que a nossa forma de governo era a monarquia e não a república. Portanto, se a república foi proclamada, era necessária uma Constituição para organizar politicamente esse Estado. E, por esse motivo, após a proclamação da República em 15 de novembro de 1889, em 24 de fevereiro de 1891, foi promulgada, então houve um avanço, nós saímos de uma Constituição outorgada de 1824 para uma Constituição promulgada de 1891. Ó, um bônus para a Constituição de 1824 é a Constituição na nossa história que mais tempo vigorou. É a Constituição que mais tempo durou, é a Constituição de 1824, a primeira Constituição. Ela vigorou de 1824 a 1891. E aí, a Constituição promulgada após a proclamação da República, né, tinha um preâmbulo muito pequenininho. Nós, os representantes do povo brasileiro, reunidos em Congresso Constituinte para organizar um regime livre e democrático, estabelecemos, decretamos e promulgamos a seguinte Constituição da República dos Estados. Ó, primeira coisa, né, primeira característica. Quanto à estabilidade, essa Constituição de 1891 é uma Constituição rígida. O que significa isso? Ó, para poder alterar o texto da Constituição, era muito mais difícil do que alterar o texto das leis. Então, a alteração do texto constitucional passava por um processo legislativo muito mais complexo do que o texto das leis. Né? Precisaria de mais votos, de um procedimento muito mais complicado, mais difícil, porque estava se alterando a norma mais importante do ordenamento jurídico. Um outro ponto importante aqui é que era uma Constituição prolixa, né? Ela estabelecia o liberalismo republicano, porque a gente muda a forma de governo de monarquia para república, e estabelece um federalismo dual. O que é o federalismo dual? A gente tem aqui, diferentemente da Constituição de 88, com que a gente está acostumado, a gente tem dois entes federados. A federação, ela é formada pela união indissolúvel dos entes federados. Essa é a lógica do princípio do Pacto Federativo. Entes federados se unem para poder formar a federação, que é o ente dotado de soberania. Esses entes federados detêm autonomia e a soma desses entes formam a República Federativa do Brasil, que no caso é o órgão dotado de soberania. Bom, o que é importante a gente diferenciar em relação à Constituição de 1891? O federalismo positivado na Constituição de 1891 era o federalismo dual, ou seja, nós tínhamos dois entes federados apenas. Na Constituição de 88, nós temos 4 entes federados.
São entes federados a União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os municípios. Os municípios são entes federados. Todos esses entes federados, União, Estados-membros, Distrito Federal e municípios, são dotados de autonomia. Por isso que nós temos leis municipais, nós temos leis estaduais, leis federais, leis distritais. Então, são entes federados e a reunião de todos esses entes federados forma a República Federativa do Brasil. Porém, lá na Constituição de 1891, não era assim. Nós tínhamos um federalismo dual, formado por apenas 2 entes federados, que eram União e Estados-membros. Não existia a figura do Distrito Federal e os municípios não eram considerados entes federados. E esse federalismo dual, ele se caracteriza pela divisão das competências dos entes federados. O que é totalmente diferente do federalismo cooperativo que a Constituição de 1988 estabelece. Então, essa característica já não existe mais. O federalismo dual, né, por isso, o próprio nome aqui vai te ajudar na hora da prova, dual vem de 2, existem 2 entes federados, cada um cuida de si, cada um cuida do que é importante para si. É mais ou menos o que funciona lá nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, os Estados-membros possuem uma autonomia muito grande. É comum nós escutarmos que no estado tal possui pena de morte, no estado tal, no estado-membro tal dos Estados Unidos, é possível o aborto. Em outro estado já não é possível, o aborto é crime. Em um estado aplica-se pena de prisão perpétua, em outro estado não tem nem pena de morte, nem pena de prisão perpétua. Por quê? Porque o federalismo deles, diferentemente do nosso, que é o federalismo atual cooperativo previsto na Constituição de 88, o federalismo deles é o federalismo dual. Se estabelece, olha, cada um cuida de uma coisa. A União vai cuidar dessas competências, dessas coisas, e os Estados-membros dessas outras competências. Cada um no seu quadrado. Cada um cuida de um determinado assunto. Qual que é a diferença do federalismo dual para o cooperativo? No cooperativo, existem competências que são de todos os entes federados. Vou dar um exemplo para vocês. A educação pública e a saúde pública. É dever de quem? É dever do Estado, conforme está prevista a Constituição, se não me engano, no 196 da Constituição Federal. Tá, mas do Estado, qual ente federado que vai cuidar de implementar a saúde pública e educação pública? Isso é função só do município? Isso é função só do Estado-membro? Ou quem mora no Distrito Federal, isso é função só do Distrito Federal? Ou é função só da União? Aí você vai lembrar que existe escola pública municipal, existe escola pública estadual e existe escola pública federal. Existe também escola pública distrital. Hospital público municipal, estadual, federal, distrital. Por quê? Porque o nosso federalismo não é dual, não separa essas competências de forma absoluta. União, você cuida disso? Estado, vocês vão cuidar de outras coisas aqui, de outras competências, municípios de outras e Distrito Federal de mais outras. Não. Existem algumas competências que são exercidas por todos os entes federados. A exemplo aqui que eu acabei de falar, educação e saúde. Então, todos os entes federados cooperam para poder implementar e exercer determinadas competências.
a exemplo da educação e da saúde. Isso não acontecia no federalismo dual, que foi implementado lá pela Constituição de 1891. Uma característica importante que costuma aparecer em prova. Ó, tá aí, artigo 1º. A nação brasileira adota como forma de governo, sob o regime representativo, a República Federativa. Lembrando que a federação é forma de Estado e a República forma de governo. E aqui, forma de Estado. Proclamada a 15 de novembro de 1889 e constitui-se por união perpétua e indissolúvel das suas antigas províncias em Estados Unidos do Brasil. Gente, isso não foi... O Brasil não deu certo ainda, não foi por falta de criatividade, não foi por falta de nome. Olha aí, que coisa bonita. Onde você mora? Eu moro nos Estados Unidos do Brasil. Que coisa bacana, que lugar bonito que deve ser, né? Ó, vamos lá. Outra característica diferente da Constituição de 1824 é que a Constituição de 1891 estabeleceu o Estado laico. Divisão. Divisão não. Separação. Fica melhor. Separação entre religião e Estado. Então, a partir da Constituição de 1891, o Brasil já não tinha mais uma religião oficial tal qual acontecia na Constituição de 1824. Tripartição de poderes, outra coisa diferente em relação à Constituição antiga, a de 1824, que previa a repartição dessas funções estatais em 4. Aqui não. O artigo 15 já estabeleceu que são órgãos da soberania nacional, o poder legislativo, o executivo e o judiciário, harmônicos e independentes entre si. Redação muito parecida com a Constituição atual, né? Constituição de 1988. E existe um ponto importante que costuma aparecer demais em prova, que é a tal da doutrina brasileira do habeas corpus. Existe essa expressão, isso acontece, isso aparece em prova e a gente fica meio desesperado. O que significa a doutrina brasileira do habeas corpus? Aí você vai ter que lembrar da Constituição de 1891. Por quê? Quando estudamos os direitos e as garantias fundamentais, nós vimos que os remédios constitucionais, eles servem para salvaguardar, para proteger direitos fundamentais. Então nós vimos que o mandado de injunção, que é um remédio constitucional, que é uma garantia, serve para proteger direito que está previsto em norma constitucional de eficácia limitada, que ainda não foi regulamentado por nenhuma outra norma infraconstitucional. Nós vimos a ação popular, que serve para poder salvaguardar direito relativo ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente. Nós vimos o mandado de segurança. Vamos colocar primeiro aqui o habeas data. O habeas data relacionado à proteção do direito à informação, né, acesso a informações pessoais ou retificação de dados pessoais que constem em bancos de dados públicos ou de empresas que prestam serviço público. Vimos o mandado de segurança, estudamos o mandado de segurança, que serve para proteger qualquer direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, e estudamos o famoso habeas corpus, que é um remédio constitucional, que é uma garantia constitucional, que serve para
proteger o direito de liberdade de locomoção. Então, o ponto que eu quero chegar é esse. Para que serve o habeas corpus? Para que serve o famoso HC? O habeas corpus é uma garantia constitucional que serve para proteger, para evitar que seja violado, ou para restabelecer, caso já tenha sido violado, o direito de liberdade de locomoção. Tanto que, se o sujeito está sendo investigado criminalmente ou processado criminalmente por um crime que só tem a previsão de pena de multa, não é possível a impetração de habeas corpus. Como assim que alguém é processado ou investigado criminalmente e não pode impetrar habeas corpus? Se o sujeito está sendo investigado por um crime que só comina pena de multa, que não tem previsão de pena de prisão, esse sujeito não pode impetrar um habeas corpus. Se ele impetrar um habeas corpus, o Poder Judiciário não vai conhecer, não vai julgar o habeas corpus dele. Por quê? Porque, olha, se o sujeito está sendo investigado, processado criminalmente por um crime que só tem a previsão de pena de multa, o direito de liberdade de locomoção dele não está em jogo, não está em risco. O máximo que vai acontecer é o patrimônio dele ser afetado por uma eventual condenação criminal. Logo, se essa condenação criminal vai resvalar no patrimônio e não na liberdade, não é possível impetrar habeas corpus, porque o habeas corpus serve para proteger apenas o direito de liberdade de locomoção. Certo? Então grava essa lógica na cabeça aí para a gente poder entender o que é a chamada doutrina brasileira do habeas corpus. Bom, então o primeiro ponto. Habeas corpus serve para proteger o direito de liberdade de locomoção, direito de ir, vir e permanecer. Só para isso. Se o sujeito teve o carro dele apreendido, né, por mais que ele fale assim, mas eu preciso do meu carro para ir, vir e permanecer, eu preciso do meu carro. Não interessa. O carro é o seu patrimônio. O carro não constitui a sua liberdade. Se o seu patrimônio foi apreendido, você não tem como impetrar, você não pode impetrar habeas corpus para discutir a restituição do seu carro. Vai ter que impetrar para discutir o direito à propriedade, um mandado de segurança, certo? Então essa divisão aqui é importante para nós entendermos o que significa essa doutrina brasileira do habeas corpus. A doutrina brasileira do habeas corpus é o seguinte, o artigo 72, parágrafo 22 da Constituição de 1891, vai dar uma orientação para nós, para a gente poder entender o que é essa doutrina brasileira do habeas corpus. Vamos lá. Artigo 72. A Constituição assegura a brasileiros e a estrangeiros residentes no país a inviolabilidade dos direitos concernentes à liberdade, à segurança individual e à propriedade, nos termos seguintes. Parágrafo 22. Dar-se-á o habeas corpus sempre que o indivíduo sofrer ou se achar em iminente perigo de sofrer violência ou coação por ilegalidade ou abuso de poder. Vamos ler de novo. Dar-se-á o habeas corpus sempre que o indivíduo sofrer ou se achar em iminente perigo de sofrer violência ou coação por ilegalidade ou abuso de poder. Ou seja, o habeas corpus previsto no artigo 72, parágrafo 22 da Constituição de 1891, não se limitava, olha que palavra bonita, a salvaguardar não se limitava a salvaguardar o direito de liberdade
de locomoção. Certo? Ó, para que serve a garantia do habeas corpus? Para proteger o direito de liberdade de locomoção. Né? Não para no direito de liberdade, não. Porque existem liberdade de manifestação do pensamento, liberdade de locomoção, né? Liberdade de expressão. Então, existe um monte de liberdade. Então, você não pode parar na liberdade. Você precisa especificar que tipo de liberdade que o habeas corpus protege, que é a liberdade de locomoção, o direito de ir, vir e permanecer. A Constituição de 1891, ela não se limitava a proteger somente o direito de liberdade de locomoção. Sempre que o sujeito sofresse uma violação ou se achasse no risco, no perigo de sofrer qualquer tipo de violência ou qualquer tipo de coação recaindo sobre a sua liberdade de ir e vir, recaindo sobre o seu patrimônio, recaindo sobre qualquer direito fundamental, em razão da prática de um ato ilegal ou proveniente de um abuso de poder, era possível a impetração do habeas corpus. Isso que significa a doutrina brasileira do habeas corpus. Aqui, sob a vigência da Constituição de 1891, não haveria a possibilidade de impetrar um mandado de segurança para requerer a restituição de um bem que foi apreendido por ilegalidade ou abuso de poder. O que o sujeito ia fazer para ter restituído esse seu bem? Ele ia impetrar um habeas corpus. Tá vendo? Então, tudo se resolvia na base do habeas corpus, diferentemente do que está previsto na Constituição de hoje. Então, a doutrina brasileira do habeas corpus significa isso. Durante a vigência da Constituição de 1891, os direitos fundamentais salvaguardados pelo habeas corpus eram vários, eram amplos, não se limitava apenas ao direito de liberdade de locomoção, certo? O habeas corpus era muito mais amplo, ele protegia propriedade, protegia intimidade, protegia um monte de direito fundamental que não só o direito de liberdade de locomoção, ok? Então isso é um ponto que é muito cobrado, isso é um ponto que aparece muito em concurso público, né? A famosa doutrina brasileira do habeas corpus. Bom, outro ponto interessante que também aconteceu na Constituição de 1824 é a imposição de nacionalidade tácita. Por quê? Porque nós ainda tínhamos muito poucos brasileiros. Quem morava no Brasil, em sua grande maioria, eram estrangeiros, eram portugueses. Então a gente precisava aumentar o número do nosso povo brasileiro. E aí o artigo 69, parágrafo 4º, falava o seguinte: são cidadãos brasileiros os estrangeiros que, achando-se no Brasil aos 15 de novembro de 1889, antes, portanto, da vigência da Constituição, né, esse marco é o marco da proclamação da República, se esses estrangeiros que estavam aqui em 15 de novembro de 1899 não declararem em 6 meses depois de entrar em vigor a Constituição, o ânimo de conservar a nacionalidade de origem, esses estrangeiros se transformariam em brasileiros. A nacionalidade é tácita por quê? Porque o sujeito não precisa manifestar a sua vontade em se tornar brasileiro. Basta o silêncio dele. Ó, se ele estava morando aqui no Brasil no dia 15 de novembro de 1889, a Constituição de 1891 entrou em vigor, fevereiro de 1891, entrou em vigor. Se ele, dentro de 6 meses, né, até agosto de 1891, não manifestasse, falasse: olha, eu não quero me tornar brasileiro, não. Eu quero manter a minha nacionalidade de origem, eu quero continuar sendo português. Se esse sujeito não fizesse isso, se ele ficasse quietinho, caladinho, ele se tornaria brasileiro. Então, esse fenômeno da nacionalização tácita, ela aconteceu apenas sob a vigência da Constituição de 1824 e 1891.
Diferentemente da previsão lá na Constituição de 1824, que tinha o voto censitário, né, o voto censitário era necessário o sujeito apresentar uma determinada renda para poder votar, a Constituição de 1891 revogou o voto, porém, o voto, embora tenha revogado o voto censitário, ainda o voto ainda não era universal. Mulheres ainda não poderiam votar. Certo? Então, cuidado para não precipitar, falar assim, revogou o voto censitário e agora todo mundo pode votar. Não. Só fez a revogação, né? Só deixou de exigir essa renda para que as pessoas pudessem votar. Mas o voto ainda não tinha essa característica de ser universal, de que todas as pessoas poderiam votar.